Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Muito bem, hoje nós vamos terminar, digamos assim, o estudo sequencial acerca dos atributos de Deus, mais especificamente os atributos comunicáveis. Também iremos, nesse sentido, encerrar o atributo que estamos estudando, ou seja, a soberania de Deus. Então, uma singela recordação. Vamos lá. Soberania de Deus. Nós verificamos sobre o poder soberano de Deus. Depois, nós focamos na vontade soberana de Deus. Com relação à vontade soberana de Deus, nós temos que destacar a vontade secreta e a vontade revelada de Deus, vontade soberana, secreta e revelada. E agora, nesse vídeo, nós vamos retratar aqui a vontade soberana de Deus com relação ao pecado. A vontade de Deus com relação ao pecado. Dentro dessa temática, nós vamos verificar também a liberdade da vontade de Deus. Pois bem, então vamos dar início, mais propriamente dito, ao vídeo de hoje. A vontade de Deus com relação ao pecado, meus irmãos. Quando se fala da relação da vontade de Deus com o pecado, é dureza, porque surgem sérias dificuldades, surgem sérios questionamentos e questionamentos difíceis. Vamos lá? Se segura aí para vocês verificarem como esse assunto suscita dificuldades de entendimento. Olha só, algumas perguntas. Por exemplo, se Deus sabe todas as coisas, então ele sabia da entrada do pecado no mundo? Outra questão, se Deus sabia da entrada do pecado no mundo e não a impediu, então isso não o torna autor do pecado? Mais uma, se Deus sabia da entrada do pecado e não a impediu, então isso não o torna cúmplice, digamos assim, do pecado? Mais uma para apimentar aí essas questões bem complexas. Vamos lá. Se Deus permitiu a entrada do pecado no mundo, então isso não o torna minimamente tolerante com o pecado? Irmãos, ao longo da história, correntes se debruçaram sobre questões como essas. Por exemplo, os socinianos, de igual modo, os racionalistas também, responderiam que Deus não pode prever as livres ações dos homens. Por quê? Porque à luz da própria natureza divina, segundo eles, as questões, as ações dos homens são incertas até que elas de fato venham a acontecer, se realizem. Esse é o pensamento dos racionalistas, dos socinianos, dos adeptos da teologia do processo, dos adeptos ao openteísmo, ou seja, o teísmo aberto. Tudo respalda, ou os seus argumentos de alguma maneira se fiam nessas proposições aqui. Os arminianos responderiam essas perguntas dizendo que Deus prevê as ações dos homens, mas negariam que Deus as determine. E os calvinistas? Pois bem, os calvinistas responderiam que Deus prevê as ações futuras dos homens porque ele determinou que assim ou que elas assim o fossem. Vamos recordar aqui o que o calvinista, o reformado, entende do conceito decreto, do conceito de determinação. Amados, dentro do conceito da palavra decreto, se encontram
os desígnios de Deus, se encontram as ordens de Deus, se encontram a permissão de Deus, se encontram a vontade, o beneplácito, o propósito de Deus, o conhecimento, o conselho de Deus. Portanto, segundo o calvinista, ou segundo os reformados, só existe uma resposta para essas perguntas que aventamos aqui agora há pouco. E a resposta é simples. Espero não te decepcionar. A resposta é simples. A resposta é: Deus decretou permitir que o homem pecasse, tornando assim certa a entrada do pecado no mundo, sem, contudo, que Deus tornasse o autor do pecado. Vou repetir. Deus decretou, reparem na palavra agora, Deus decretou permitir que o homem pecasse, tornando assim certa a entrada no pecado do mundo, sem, contudo, que ele, Deus, tornasse o autor ou participante do pecado. Eu sei, você deve estar pensando aí, puxa vida, pastor, essa resposta, ela de repente não satisfaz plenamente a racionalidade, a razão humana, o anseio humano. Pode até ser, irmãos. Vai depender aí dos pressupostos pelos quais você se aproxima, não apenas da Bíblia, mas daquilo que a Bíblia revela acerca dos atributos de Deus. Sua santidade, sua justiça, neste caso, a sua soberania. O fato é que essa resposta não soluciona plenamente o problema. Sim, pelo menos do ponto de vista da razão humana, mas salvaguarda a pureza e a santidade moral de Deus. Isso com certeza. Por quê? Porque Deus não se torna autor e nem se torna, de alguma maneira, participante, tolerante com o pecado, como nós vamos verificar um pouquinho mais de perto esses fatores, esses desdobramentos. O fato, meus irmãos, é que essa resposta, ou seja, que Deus decretou permitir que o homem pecasse, tornando assim certa a entrada do pecado no mundo, sem contudo que Deus tornasse o autor do pecado, essa resposta é depreendida daquilo que a Bíblia revela sobre justamente os atributos de Deus. Essa resposta nos coloca diante da insondável e infinita sabedoria e soberania de Deus. Essa resposta nos coloca perante os mistérios que pertencem somente à sabedoria e à soberania de Deus. Essa resposta revela, sim, a nossa pequenez. Essa resposta revela a nossa limitação, a nossa ignorância em não conseguir discernir totalmente a soberania de Deus. Aliás, nós não conseguimos nem tatear sobre a soberania de Deus. Então, essa resposta evoca em nós, exige de nós fé. Essa resposta exige de nós fé no caráter de Deus. Fé no caráter do Deus plenamente livre e soberano. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Irmãos, esse tema, praticamente de uma forma imperativa, nos conduz a dar uma, digamos assim, olhada na confissão de fé de Westminster, uma confissão de fé reformada, adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá no capítulo 3, onde é tratado acerca dos decretos eternos de Deus, é neste capítulo que nós vamos destacar apenas duas sessões ali da confissão de fé de Westminster. Irmãos, o fato é que, desde a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação, incluso aí também a existência humana, a existência do homem, a criação do homem. A vontade soberana de Deus fará de toda forma, fará com que esse plano seja realizado por meio do seu decreto. É por isso que Deus não apenas conhece todas as coisas, mas ele já vê plenamente, cabalmente, toda a obra de Cristo consumada. Não me refiro apenas na cruz, porque essa foi consumada, mas eu digo toda a obra da redenção. Remetendo isso, então, ao dia eterno, à volta de Jesus e estabelecimento de novos céus e nova terra. Vamos lá, vamos dar uma olhadela aqui. Primeira sessão do capítulo 3 da confissão diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Vamos dividir aqui em partes esta primeira sessão. Vamos lá. Vamos destacar aqui essa parte aqui inicial. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Irmãos, a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto faz com que a sua vontade soberana faz com que o seu decreto seja, realizado. E realizado de uma maneira eficaz, infalivelmente eficaz. O decreto de Deus, a sua vontade soberana será realizada. A vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto seja também, à luz deste fragmento da primeira sessão, seja inalterável. O decreto de Deus é, em outras palavras, imutável. A vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto seja livre, independente. Em que sentido? Nada pode influenciar a vontade soberana de Deus para alterar, para compor o seu decreto. E a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto seja incondicional. O decreto de Deus não tem um se. Se acontecer isso, então isso. Se acontecer aquilo, então aquilo outro. Não. Nenhum aspecto do decreto de Deus é condicional. Nenhum. Olha só, a Bíblia diz sobre isso. Alguns exemplos. Pelo menos dois aqui. Romanos 9, versículo 15, depois do 18. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia.
e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe agrada. Percebam a força e, ao mesmo tempo, a realidade, a sinceridade dos termos. Terei misericórdia de quem me aprouver, de quem Deus desejar, quiser. Depois ele diz, logo tem ele misericórdia, lá no 18, de quem quer. E ainda ele termina, endurece a quem lhe apraz. Olha só, isso, se você observar, remete ao fato de que o decreto de Deus é infalivelmente eficaz, ele é realizado. Essas palavras de Romanos 9 remetem ao fato de que o decreto de Deus é inalterável, é imutável, é independente, ou seja, livre, e é incondicional. Querem ver outro exemplo? Hebreus 6,17 diz, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, do seu decreto, da sua vontade, da sua ordem, da sua determinação, enfim, se interpôs com juramento. Reparem aqui, decreto, vontade, propósito é imutável. Vamos aí mais um fragmento aqui, segundo fragmento dessa primeira sessão. Diz lá, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Aqui a gente chega mais precisamente nessa relação da soberania de Deus, sua vontade soberana, com o pecado. Então diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Irmãos, o decreto de Deus não contempla a autoria do pecado. Não contempla. O fato de Deus permitir a entrada do pecado não significa que Deus tenha participação na queda. Não significa que Deus tenha alguma participação no pecado. Uma coisa não procede naturalmente da outra. O fato de Deus permitir via decreto a queda não significa que ele tenha prazer na queda, não significa que ele tenha participação no pecado. A Bíblia diz, Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, por conta do seu caráter que é santo, que é justo. 1 João 1,5 diz lá, ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Deus, temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É o que a Bíblia diz acerca do seu caráter. Deus diz que a palavra de Deus diz que ele é soberano, a palavra de Deus diz que ele é santo. E a palavra do Senhor diz que ele não apenas conhece todas as coisas, mas que ele, apesar de não participar, isso é fundamental, não participar do pecado nem da queda, Deus ordenou, como diz lá, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. É que nós estamos focando aqui na questão do pecado, mas tudo quanto a pecar, tudo quanto acontece. Então, ainda Abacuque sobre a questão da santidade de Deus, Abacuque diz, 1,13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Quando se estuda os atributos de Deus, você não pode separar um do outro, porque de fato não é que Deus é esse fragmento de atributos. Não. Deus é, ao mesmo tempo, em essência, em coexistência, todos esses atributos. Nós temos dificuldades até no linguajar, associar o ser de Deus à linguagem
Graças a Deus por isso, porque isso revela a grandiosidade de Deus. Vamos lá. Mais uma sessão aqui mais um trecho da primeira sessão. Nem violentada é a vontade da criatura. Nem violentada, isso é importante. A vontade do homem, da criatura. Nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Irmãos, a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não viole a vontade do homem. O homem pecou porque quis. Não porque Deus tenha agido, influenciado, minimizado, eu não sei o que você gostaria de colocar aqui, a vontade do homem. Deus não agiu na vontade do homem para que ele pecasse. Não tire a liberdade ou contingência das causas secundárias. Me refiro a essa frase acerca do decreto de Deus. Em outras palavras, a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não tire a liberdade ou contingência das causas secundárias. Ou seja, Deus não age com o fatalismo. Vamos ilustrar isso em alguns versículos, pelo menos 2 aqui. Atos 2:23 diz assim: sendo este entregue, Jesus aqui no caso, sendo entregue Jesus pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Reparem aqui o paralelo. Era a propósito de Deus, Deus ordenou livremente a morte de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora, quem matou? Vós matastes, crucificando por mãos de iníquos. O pecado, a iniquidade estava nos homens que mataram Jesus. E fizeram isso por quê? Porque eles deliberadamente não apenas escolheram, mas desejaram fazer e fizeram. Outro texto, Atos 4, 27 e 28. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, ou contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Reparem aqui. Se juntaram Herodes e a sua maldade, Pôncio Pilatos e a sua maldade, covardia, os gentios, os romanos ali que crucificaram, e a sua crueldade, a sua covardia, gente de Israel, a incredulidade, a maldade, o ódio dos judeus que mandaram crucificar Jesus. Na medida que eles deram vazão ao pecado neles, eles estavam fazendo, como diz o texto, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o teu decreto, predeterminaram. Vamos à segunda sessão aqui do capítulo 3. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Vamos fragmentar, vamos tirar trechos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro trecho. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Vamos parar por aqui nesse primeiro trecho. Irmãos, Deus sabia da entrada do pecado no mundo. Sabia, antes da criação. Deus sabe o que aconteceria em cada circunstância. Alguns textos da Bíblia nos ajudam a entender isso. Olha só, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem
operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Reparem só, Jesus está falando, olha, se tivesse acontecido os milagres que aconteceram em Corazim, em Betsaida, se isso tivesse, ou esses milagres tivessem acontecido em Tiro e Sidom, pessoas ali se converteram, ou no caso se converteriam. Então Deus conhece todas as circunstâncias imagináveis. Deus sabe o que aconteceria em cada circunstância. E ocorreu esses milagres em Tiro e Sidom? Não. Ah, mas então as pessoas não se converteram porque não ocorreu. Jesus está falando que sim. E daí? De alguma maneira isso denigre a santidade e a soberania de Deus em não decretar, não desejar fazer esses milagres em Sidom e Tiro? Ah, meus irmãos, de maneira nenhuma. Eu não me atrevo jamais em dar vazão a esse tipo de pensamento, porque Deus é santo e soberano. Os mistérios a ele pertencem. Ainda no capítulo 11 de Mateus diz assim, versículo 23, Tu, Cafarnaum, Jesus falando, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, olha a condicional que Jesus coloca aqui, se em Sodoma se tivesse operado milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ou seja, se tivesse acontecido milagres que aconteceram em Cafarnaum, Deus não tinha destruído a cidade de Sodoma. Então Deus sabe o que aconteceria em cada circunstância. Outro fragmento, outro trecho aqui dessa segunda sessão. Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Amados, Deus não decretou a queda por causa da sua onisciência. Ou seja, ele sabia que haveria a queda, então ele decretou. Não, ele sabia, mas não decretou porque sabia. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Querem entender isso à luz da revelação bíblica? Olha só, vamos colocar em outro exemplo que você vai perceber com mais clareza. Olha só, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando? Quando nenhum deles havia ainda. Amados, a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não seja condicionado às ações futuras dos homens. Isso não significa que Deus decretou permitir a entrada do pecado de novo, porque Deus viu antecipadamente, previamente a queda. Não significa que Deus decretou também a eleição por ter previsto quem creria em Cristo. Também não. O que a Bíblia diz? Romanos 8:11, por exemplo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, o decreto de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e chama por decreto, e chama por soberania. Vamos colocar aqui, caminhando mais para o final, uma outra questão aqui, já temos questões bastante complexas aqui, mais uma. Vamos lá. Há contradição, ou haveria contradição, entre a vontade secreta e a vontade revelada? Afirmar que há contradição entre vontade secreta e vontade revelada
seria dizer que a vontade secreta de Deus compreende coisas que ele proíbe em sua vontade revelada. Repetir, a vontade secreta de Deus, ou seja, afirmar essa contradição, seria o mesmo que dizer que a vontade secreta de Deus compreende coisas que Deus proíbe em sua vontade revelada. Também afirmar essa contradição significa dizer que a vontade secreta de Deus exclui coisas que ele ordena em sua vontade revelada. Querem ver como essa aparente contradição fica mais clara aí para a gente refletir sobre isso? Olha só, veja só. Exemplos, vou dar 2 aqui. Deus decretou que os judeus deveriam crucificar Jesus. Agora, assumindo, tendo o pressuposto de que há contradição entre vontade secreta e vontade revelada, logo, se há essa contradição, como Deus decretou a morte de Jesus se ele proíbe matar? Está vendo uma aparente contradição aqui? Mais um exemplo. Deus decretou que os irmãos de José o vendessem para o Egito. Logo, como Deus decretou o mal contra José se ele proíbe a iniquidade? Vamos refletir aqui primeiro, recordando 2 conceitos. Vontade secreta refere-se ao que Deus decretou, o que ele fará ou o que acontecerá. Vontade revelada refere-se ao que Deus revelou para o homem cumprir, fazer. Por que não há contradição entre vontade secreta e vontade revelada? Não há contradição nesses exemplos aqui da morte de Cristo e da maldade que fizeram com José. 2 princípios aqui porque não há contradição. Reparem, o fato de Deus ter decretado permitir a entrada do pecado no mundo não significa, em hipótese alguma, que ele tenha prazer nele. Jogando isso para a vida de Jesus, o fato de Deus ter decretado a morte de Cristo, isso não significa que ele tenha prazer no sofrimento de Cristo. No sofrimento, no caso de José. São coisas distintas. O fato de Deus ter decretado permitir que os homens cometessem pecados, Deus permitiu. Não tem como negar isso. Deus permitiu. Mas o fato de Deus ter decretado permitir que os homens cometessem pecados não significa que Deus tenha violado a vontade do homem, mas que o homem fez e faz deliberadamente o que o seu coração deseja fazer. Olha só, a Bíblia diz, Êxodo 4:21, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Este é um exemplo claro. Claro de quê? De que Deus permitiu que Faraó cumprisse a sua maldade, aquilo que estava no seu coração. Como é que Deus permitiu? Dando liberdade a Faraó. Dando liberdade a Faraó para quê? Para que Faraó simplesmente fizesse aquilo que estava no seu âmago, aquilo que estava no recôndito do seu coração e a sua crueldade. Deus deu liberdade a Faraó para que ele fizesse o que ele tem como desejo. Mas isso não significa que Deus tinha prazer nisso. Outro exemplo para encerrar. Atos 2:23. Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus permitiu que os judeus fizessem, com relação à morte de Jesus, simplesmente o que estava no coração deles, a maldade. Deus deu a liberdade, a permissão que eles fizessem
ou cumprisse os seus pecados, sua iniquidade. Mas qual a participação de Deus nisso? Nenhuma. Pelo contrário, Deus não tem prazer no sofrimento e no pecado. Eu encerro, meus irmãos, esse texto, agora falando de uma maneira mais abrangente sobre a soberania de Deus, eu encerro dizendo o seguinte: a soberania de Deus revela. Não, aliás, vamos reformular aqui. A soberania de Deus não apenas revela a sua grandeza, mas revela também a nossa limitação e a nossa finitude. Por isso, o justo viverá pela fé. Pela fé no caráter santo, justo, bom de um Deus soberano e livre. Louvado seja Deus por isso. Oremos. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto, um coração sensível, um coração humilde para acolher este princípio, este atributo maravilhoso do teu ser. A tua soberania, ó Deus, essa soberania que tanto nos protege por outro lado, tanto nos acolhe, tanto nos abraça. Em nome de Jesus. Amém. Amados, forte abraço a todos, valeu, Deus abençoe, até a próxima.